excesso de açúcar no sangue. Hoje eu quero trazer alguns sinais para a gente poder ficar alerta em relação a essa doença que é a diabetes. Hello, iluminados! Tudo bem com vocês? Meu nome é Anne, eu sou estomaterapeuta Tsobeste e o vídeo de hoje é sobre um tema super importante que é diabetes mellitus e alguns sinais que a gente tem que ficar de olho para ficar alerta em relação a essa doença. Quais são os sintomas que costumam aparecer na pessoa que está tendo níveis altos de açúcar no sangue? Mas antes de falar sobre esses sinais, eu quero pedir se você puder se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre ficar sabendo dos vídeos que eu colocar aqui na plataforma, curtir esse vídeo e comentar se você já teve alguém na família com essa experiência, se você já ouviu um relato como esse ou você mesmo já passou por algo assim. Então, sem mais delongas, vamos começar. A doença diabetes é intimamente ligada à insulina, seja por falta de produção dessa insulina, seja por dificuldade dessa insulina se ligar até a célula, o que muita gente chama de resistência à insulina. A primeira tem mais a ver com a diabetes tipo 1, que é quando o corpo não produz a insulina, muito comum em crianças, adolescentes ou adultos jovens. E a diabetes tipo 2, que é mais causada por obesidade, maus hábitos de vida, pacientes que têm ali um sobrepeso, pacientes que têm algum distúrbio metabólico, são alguns dos públicos que precisam ter ali uma certa cautela em relação a fazer exames com mais periodicidade e também pessoas que têm histórico de diabéticos na família. Por isso a gente costuma dizer que a diabetes é uma doença silenciosa e uma doença que pode trazer, além dessas primeiras complicações, esses primeiros sinais, também complicações tardias que eu vou trazer em outro momento aqui para vocês, alguns vídeos falando sobre isso. Falando agora dos sinais. Primeiro deles, excesso de fome. O paciente toda hora quer comer alguma coisa. Isso porque se eu tenho uma deficiência dessa insulina, seja por não produção, ou seja porque ela não consegue se ligar à célula, ela não entra na célula e quando essa insulina consegue fazer a glicose entrar na célula, ela gera energia para o nosso corpo. Dessa forma, se ela não entra, se a glicose não entra na célula, não tem energia e essa glicose fica circulando ali pela nossa corrente sanguínea, aumentando os níveis de glicose, de açúcar no sangue. Por isso, que se eu não tenho energia, porque a célula não recebe essa energia, eu vou achar que não está sendo o suficiente, o meu corpo vai pedir mais e mais, por isso o paciente toda hora tem que ficar se alimentando. É um dos 3 pilares aí que geralmente os profissionais da saúde ficam de olho para conseguir entender se o paciente tem ou não algum sinal que pode levá-lo à descoberta de uma diabetes. O segundo sinal é perda de peso sem o paciente entender o que está acontecendo. Isso acontece porque, como essa célula não recebe a energia, o meu corpo precisa gerar energia de outro lugar. Então, ao invés de ele receber essa energia através da glicose no sangue, a glicose que vai entrar na célula, ele vai começar a quebrar a gordura. Porque se eu não tenho o corpo vai pegar esse outro mecanismo para poder compensar de alguma forma. Então ele começa a quebrar gordura para gerar energia. E também ele pode começar a quebrar músculo, o que é muito ruim. Conforme ele vai quebrando a gordura, o paciente vai emagrecendo. Mas isso não é algo que a gente ache saudável, porque essa perda de peso, além dela consumir muita gordura, essa perda muscular é ruim para o paciente. Então acontece, além dele ter muita fome, ele acaba também perdendo muito peso. Uma outra questão que pode acontecer é a sede excessiva e a vontade de urinar muito grande. Quando o paciente tem uma glicemia muito alta, está com a glicose no sangue muito alta, acontece que existe uma coisa ali que a gente chama de osmolaridade. É como se o corpo entendesse que o paciente está desidratado, então ele pede mais água, pede mais água. E num instinto também de tentar compensar tudo isso, ele vai tentar eliminar essa água a mais que eu estou bebendo e também eliminar esse excesso de glicose. Ele vai puxar mais água e eliminar a glicose, puxar mais água e eliminar a glicose. Então o paciente tende a beber mais água e urinar mais. E alguns relatos de pacientes pra gente nossa, às vezes eu vou, faço xixi e eu já vi formiga andando no vaso. Isso nos mostra que essa urina está muito concentrada de glicose, por isso que as formigas tendem a ir ali querer chegar perto dessa urina, porque ela realmente tem mais açúcar nessa composição. Um outro sinal ou sintoma é a fraqueza. Se eu não tenho energia entrando na célula e eu tô com muita glicose concentrada no sangue, fora da célula, o meu corpo
vai precisar de energia, ele não vai receber. Por isso é muito comum gerar essa fraqueza. Além do que, vai acontecer uma série de descompensações, né, de desequilíbrios que o corpo está tentando regular. Nisso ele vai quebrando gordura, nisso ele vai queimando músculo, nisso ele vai querendo comer mais, nisso ele não recebe energia. Por isso que ele também vai gerando essa fraqueza, porque a célula não está recebendo a energia que ela precisaria para fazer as atividades de vida diária que o paciente tem ou que a pessoa que tem esses sinais apresenta. Então, por isso também a gente tem que ficar muito alerta. A pessoa começou a emagrecer muito, começou a sentir muita sede, começou a sentir muita fraqueza, querer comer demais e mesmo comendo demais estar fraca, isso é um sinal de alerta muito importante. Além disso, a diabetes tende a fazer uma desregulação do sistema imunológico. Então, para as mulheres, também pode aparecer com mais frequência candidíase vaginal, porque o fungo ele é oportunista. E por esse motivo, quando a imunidade cai ou essa imunidade está fragilizada, é muito comum que comece a aparecer essas infecções vaginais, né? Importante cuidar, fazer exames com frequência. Tem alguns desses sinais que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês. Procure uma consulta médica, faça exames para entender como está o seu nível de açúcar no sangue, porque ela é uma doença silenciosa e é uma doença que pode trazer muitos malefícios, não somente a questão nervosa, né, a questão dos nervos, amputações e tudo, mas também tem paciente que tem retinopatia, começa a dar alterações na visão, pode dar alteração renal e etc. Então, assim, gente, diabetes é algo muito complexo. Por mais que eu fale no canal sobre tratamento de feridas, eu quero trazer esse alerta porque os meus pacientes já chegam até mim com amputações, ou eles já chegam até mim com alguma calosidade causada por ter a diabetes e não ter sensibilidade protetora nesses pés. Não tem como tratar feridas sem falar sobre isso, porque também a diabetes dificulta, retarda o processo de cicatrização. Então é uma doença que é muito significativa. Os pacientes que têm algum tipo de ferida ou vão vir a ter precisam cuidar, precisam controlar e precisam manter níveis glicêmicos melhores e mais aceitáveis. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, se você gostou, não esquece de curtir esse conteúdo, comentar para mim, que eu vou amar ver o que você acha sobre isso, e se inscrever aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.